Tem dias que a gente até tenta descansar, mas simplesmente não consegue. Ainda que estejamos sentadas ou deitadas e inertes, nossa mente nunca para. Fica uma inquietação, um desconforto difícil de explicar, como se tivesse alguma coisa fora do lugar, mesmo quando aparentemente está tudo certo na nossa vida. E aí que começa aquele diálogo silencioso aqui. Será que eu não devia estar fazendo outra coisa? Será que eu fiz o suficiente hoje? Será que eu posso mesmo parar agora? Sem perceber, a gente corre levantar em busca da próxima obrigação. Ou a gente pega o celular, transformando descanso em mais uma coisa que a gente precisa dar conta. Porque ficar sem fazer nada parece simplesmente errado. E pode até ser que chamemos isso de autocuidado, pois fomos ensinada a, pelo menos, tentar fazer tudo certo, né? Cuidar do corpo, organizar a rotina, buscar equilíbrio, desacelerar. Mas no fundo, continuamos cansadas e não é somente um cansaço físico, não. É um cansaço mais profundo, de nunca conseguir realmente soltar, de nunca sentir que podemos simplesmente ser. E o que é mais confuso de tudo isso é o seguinte: a gente começa a acreditar que o problema está na gente, que nós é que não sabemos descansar, não conseguimos relaxar, ou pior, que tem alguma coisa errada com o modo em que a gente vive. Mas e se não foi isso? E se o problema não for a nossa dificuldade de descansar, mas a forma como aprendemos sobre o que é descanso? E se no fundo a gente nunca tiver aprendido que pode sim parar, sem precisar merecer? Porque se formos olhar com honestidade, quantas vezes o nosso descanso ainda vem depois de cumprirmos todas as tarefas do dia? De dar conta de todo mundo e de garantir que nada vai desandar. E mesmo quando ele ainda vem com aquela culpazinha, como quando ficamos tempo demais scrollando nas redes, nos sentimos mal depois. Ou quando fazemos algo que devia ser relaxante, mas fazemos com pressa, com prazo, com hora para acabar. Então talvez o que esteja nos cansando não seja falta de autocuidado, como está estampado nas redes por aí, mas o fato de que até no autocuidado a gente aprendeu a viver como obrigação. E é sobre isso que a Crescente em Câncer nos alerta essa semana. E esse é mais um episódio do quadro Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade. Sejam todas bem-vindas. A primeira questão aqui é a seguinte: não aprendemos a descansar, aprendemos a merecer descanso. A lua crescente em Câncer fala de crescimento emocional, mas não confundamos o arquétipo da semana, o da donzela, com aquele tipo de expansão leve. Não dessa vez. O tema dessa alunação segue mais para aquele crescimento que acontece quando o que está dentro de nós começa a transbordar. Câncer fala de cuidado, nutrição e pertencimento, sim, mas também fala de onde tudo isso começou. Ele expande como é que a gente aprendeu a sentir. E é aqui que a gente precisa ter coragem de olhar. Quantas de nós, mulheres, aprendemos que cuidado é cuidar do outro primeiro? A gente cresceu entendendo que ser boa era não dar trabalho. Ser amada é igual a ser útil. E descansar, claro, sempre tem que vir depois da gente cumprir todas as tarefas. Quase sem perceber, a gente trouxe todos esses ensinamentos para a nossa vida adulta. Só que agora com o nome ainda mais bonitinho, o tal do autocuidado. Passamos a organizar a rotina, criamos os nossos rituais e tentamos fazer pausas, sim. Mas observem com honestidade. Quantas vezes isso tudo vira mais uma forma de controle? Mais uma forma de fazer do jeito certo. E mais uma tentativa de finalmente nos sentirmos suficientes. Então chega a donzela para nos auxiliar, sim, especialmente quando analisamos a sua sombra. Aquela parte que diz que a gente precisa acertar sempre.
aquela parte que sempre quer fazer tudo direitinho, agradável. A que quer evoluir sem cometer nenhum erro, que busca uma perfeição impossível de ser alcançada. E a que quer ser validada até mesmo quando se trata do seu próprio processo de cura. O que essa sombra da donzela faz em nós, então? Ela pega descanso e transforma em mais uma coisa para a gente desempenhar. Se descansamos bem, seja lá o que isso quer dizer, nos sentimos aprovadas. Se não conseguimos, nos cobramos. Percebem o ciclo? Não saímos da lógica da produtividade, não. Só mudamos de cenário. Talvez seja por isso que, mesmo tentando muito mesmo cuidar da gente, ainda exista esse cansaço que não passa. Porque no fundo a gente não está descansando de verdade. A gente está tentando fazer o certo até mesmo no descanso. A forma como descansamos hoje começou a ser ensinada muito antes da gente perceber. E aqui a gente entra no território da quarta casa astrológica, o chamado fundo de céu no nosso mapa astral, que fala de origem. Mas não só no sentido bonito de raiz, pertencimento, acolhimento. Fala também do ambiente emocional que nos mandou. O lugar onde tivemos contato pela primeira vez, onde fomos moldadas a entender o que era amor, o que era cuidado e principalmente o que a gente precisava fazer para não perder nada disso. E aqui entra uma camada importante que no Transformando Meninas em Lobas a gente vem trabalhando constantemente de diversas vezes. A metáfora da gaiola dourada e a teoria dos 6 P's. A gente falou sobre isso em diversas oportunidades e esse tema tem voltado porque a astrologia arquetípica quer nos ensinar alguma coisa, não é mesmo? E a gente está aqui para aprender. Então vamos pensar nessa metáfora da gaiola dourada que seria sustentada aí por 6 grandes aros, os 6 P's. Eu aprendi essa teoria com a minha mentora, a Isabelle Moreira, e ela foi evoluindo conforme a gente foi se aprofundando nos estudos de terapia, né, de psicologia também comportamental. Então, essa teoria dos 6 P's seria um sistema de influências que molda a forma como a gente aprendeu a existir no mundo. E isso tudo sem que a gente tivesse consciência. Dentro desse sistema, que a gente aproveita para lembrar, hein? Tá todo explicadinho no episódio 1 do podcast TML, O Despertar do Eu, essa terceira temporada que começou junto com o Ano Astrológico no dia 20 de março e que está disponível aqui no YouTube, também no Spotify, para vocês ouvirem e assistirem. Lá a gente explicou essa teoria com mais profundidade. Mas hoje, aqui, Acrescente em Câncer nos pede para observar 2 desses 6 P's com muito mais atenção, bem mais de perto. Hoje nós vamos observar nossos pais e a produtividade. Importante ressalva aqui, não estamos colocando os nossos pais ou quem quer que tenha exercido esse papel na nossa infância no lugar de vilões. Apenas estamos dizendo que eles também estavam inseridos nesta gaiola dourada, dentro deste contexto de 6 P's, patriarcado, publicidade, padres e pastores, produtividade, professores, pais. Ok? Então, assim, eles foram os primeiros transmissores deste código invisível e nos ajudaram a chegar nesta conclusão, ainda que inconsciente, de que valor está ligado ao que fazemos. Então, talvez a gente não tenha ouvido isso de forma direta, mas a gente sentiu, especialmente quando se trata do papel social das mulheres. Na forma como o descanso acontecia ou não acontecia nas figuras femininas que estavam presentes na nossa vida. Como o cansaço poderia até mesmo ser ignorado e como ser boa era muitas vezes ser funcional. Junto disso tudo, temos aí o P da produtividade. Não só como trabalhar muito, mas com uma lógica mais profunda. Você tem valor quando você entrega. E quando essas duas forças se encontram, né, a família com o P de paz e a produtividade com o que trazemos ao mundo, o
o que se forma é um padrão muito difícil, até mesmo de questionar. A gente aprende, sim, que descansar demais é perigoso e que parar pode desagradar, que existir sem produzir pode custar amor ou até mesmo o nosso sustento, a nossa vida. Então, pensa bem, partindo de tudo isso, hoje, quando a gente tenta descansar e sente culpa, você acha que isso começou agora? Isso é memória. Não necessariamente de um momento específico, não, mas de um ambiente inteiro. E o ambiente, ralo, pitas, é o primeiro degrau de formação da nossa identidade. Por isso que, mesmo quando a gente cria rituais de autocuidado, a sensação pode não mudar, porque a base continua a mesma. A gente só trocou o formato, mas manteve a mesma lógica. E enquanto o descanso ainda estiver lá no fundo, associado a merecimento, não vamos sentir segurança em simplesmente parar. Então, aprendemos a cuidar, mas não necessariamente nos incluir neste cuidado. Câncer é o signo da nutrição emocional. É sobre colo, acolhimento, pertencimento também. E sobre aquilo que nos faz sentir seguras no mundo. E a Lua, como regente da quarta casa astrológica, fala de corpo, emoção, memória. Mas aqui tem um ponto que quase nunca é citado. Nem toda forma de cuidado realmente nutre, hein? Porque quando o cuidado vem carregado de obrigação, expectativa ou troca invisível, ele deixa de ser nutrição e passa a ser manutenção. E para nós mulheres isso não é um detalhe, é estrutura. Olha aqui, os 6 P's de novo, né? A gente foi ensinada de forma muito sutil, repetida e quase imperceptível, como a gente já percebeu, que cuidar é o nosso lugar. Mas não como escolha não, viu? Como função. Isso é tão normalizado que vira um critério de valor. Como os coaches de masculinidade adoram espalhar pelas redes seus próprios conceitos do que seria esta mulher de valor, não é mesmo? Eu sempre penso na doutora Palmira Margarida e o quanto ela critica abertamente esses conceitos absurdos de mulher de valor que a gente vê por aí. Vale a pena conferir a doutora, hein? Ela é o máximo. E isso é tão, então, normalizado que a guerreira, a que dá conta, é a super exaltada, né? A gente já falou disso em alguma alunação aí, uma ou duas alunações atrás, se não me engano. A que segura as pontas de tudo em casa, enquanto aqueles heróis, nossa, maravilhosos, saem para o mundo, né? A que está sempre disponível, e nós entendemos bem o que acontece quando não estamos disponíveis. Quando a gente diz não, e aí o que a gente vê é uma escalada de violência contra as mulheres em todas as redes e jornais, né? A gente ainda tem que ver, a partir desse discurso de mulher de valor, os senadores que dizem proteger a família e que estão atrasando a votação da PL 893/2023, né? A proposta da senadora Ana Paula Lobato de fazer com que o crime de misoginia passe a existir na nossa legislação penal e que ele seja equiparado ao racismo. Faz 2, 3 semanas que a gente está vendo esse projeto ser empurrado pela barriga e a militância, né, das mulheres nas redes sociais tem pegado no pé para que esse projeto venha a ser votado e claramente aprovado pelo Senado, porque a gente não aguenta mais ser vítimas desses discursos que determinam o nosso valor, ou o que a gente pode ser, ou como a gente pode existir no mundo. Será que na família dessas pessoas não existe mulher, hein? Ou será que elas estão tão identificadas como cuidadoras não remuneradas que perderam o status de gente? Fica aí o questionamento, até mesmo para nós. Então vamos voltar aqui para a nossa psicologia comportamental. Perceber como a gente desenvolve nossos comportamentos e capacidades desde muito cedo, criando aí as crenças e valores que formam a nossa identidade. Como a percepção da necessidade do outro antes de sequer delinearmos nossos próprios limites, é colocada para nós ou é feita por nós por causa do ambiente que a gente vive. Ou quando a gente oferece colo, mesmo quando nós é que estamos precisando de um. Ou quando seguimos sustentando emocionalmente tudo e todos, sendo que
quem nos sustenta, hein? Porque, no fundo, a gente ainda está tentando se nutrir, mas sem se escolher de verdade. E quando a gente tenta inverter tudo isso, então? Quando uma mulher decide se cuidar, se priorizar, se nutrir, o que será que acontece, hein? Aí vem um ruído, até mesmo interno, mas na maioria das vezes é externo, fruto de dedos apontados e acusações de quem não se sente mais cuidado. A gente não sabe lidar com esse desconforto, chegando a sentir como se estivéssemos realmente fazendo algo errado, mesmo sabendo racionalmente que não estamos, não. Lá no fundo, essa associação antiga ainda existe em nós. Cuidar da gente pode significar deixar de cuidar do outro. É uma dicotomia, né? E mais do que isso, pode significar decepcionar, desagradar ou até mesmo perder amor. E para quem foi ensinada direta ou indiretamente que amor passa por utilidade, isso não é uma coisa simples, né? Isso assusta. Então o que a gente faz? A gente tenta se nutrir, mas sem romper com esse padrão. Cria momentos de autocuidado, mas continua sempre disponível. Descansa até, mas nosso radar não desliga nunca. A gente pode até pausar um pouco o nosso corpo, mas mantém essa responsabilidade emocional absurda ativa. Vocês percebem a contradição? Tentamos sair dessa rodinha de hamster, mas sem sair de verdade. Nosso corpo até pode parar, mas o sistema, esse não para nunca. E seja por isso que nada parece suficiente. Não porque a gente está fazendo errado, mas porque no fundo a gente ainda está tentando se nutrir sem sair do lugar onde a gente aprendeu a se abandonar. Enquanto o nosso cuidado ainda vier acompanhado de culpa, justificativa ou medo de estar falhando com alguém, desculpa aí falar isso, Lupitas, mas ele não vai nos sustentar. Ele vai aliviar por um tempo, mas depois vai voltar a cobrar de novo. Se ficamos desalentadas com as conclusões a que chegamos, ainda bem que temos o tarô e seus arcanos para nos guiar nessa nossa jornada de autoconhecimento. O tarô nos diz que existe uma forma de sentir uma forma de sentir que não exige que a gente se abandone. E é por isso que nessa semana quem nos acompanha é a nossa queridíssima Rainha de Copas, fazendo sua estreia aqui no Ser Lunática. Ela é a água das emoções que sustenta. Este é um arcano que sente profundamente, mas não se perde nesses sentimentos. Rainha de Copas acolhe, mas não se abandona no processo, olha aí. Para nós que aprendemos que sentir muito era sinônimo de descontrole, estamos vivendo, afinal, com séculos da sombra da histeria feminina pairando sobre nós, o ensinamento deste arcano é um bálsamo. É possível sentir, sem nos responsabilizar por absolutamente tudo. Essa poderosa, ela não se fecha, mas também não invade, não. Ela não endurece, ela se dilui. E talvez o que mais desafia a gente aqui é que ela não transforma o cuidado em moeda de troca. Ela cuida porque transborda, não porque precisa garantir amor. Sacaram a diferença? A gente, na nossa vida, aprendeu a cuidar para manter vínculo. A rainha cuida tendo em vista quem ela é. E enquanto nos adaptamos para não desagradar, ela se escuta mesmo que isso desagrade os outros. Vão dizer que é insensibilidade, até mesmo frieza, mas na verdade é maturidade emocional. É saber que sentir não obriga ação imediata, que acolher não significa absorver, que estar disponível não é o mesmo que estar sempre acessível. Num mundo onde até o autocuidado virou uma obrigação, uma performance, a Rainha de Copas não performa, ela vive. Sem checklist, sem validação externa, sem precisar provar que está fazendo certo. E talvez seja por isso que esta figura nos provoque tanto.
Porque ela mostra um lugar onde descanso não precisa ser justificado, o cuidado não precisa ser negociado e o sentir não precisa ser corrigido. E ela ainda nos aconselha, hein? Não é sobre fazer mais, melhor ou acertar. Isso é o que eles querem que a gente pense. É sobre ficar. Sobre ficar no que sentimos, sem julgamento de certo e errado. Ficar no nosso corpo, compreendendo os nossos ciclos. Olha o que a gente vem fazendo aqui todas as semanas. Ficar com o que nos diz os nossos sentimentos e intuição, mesmo que isso desagrade alguém. A reconstrução começa assim, pela presença, antes mesmo da força. A lua se expandindo, crescendo essa semana e iluminando o que estava escondido ali no escuro, guardado com a sabedoria do que a anciã nos ensinou na semana passada, na lua nova em Peixes, reacendendo exatamente o que o oráculo das lobas nos trouxe esta semana, com a carta da esperança. A Lupita aqui, a nossa querida donzela, não fala de esperança fantasiosa não, hein? Aquela esperança que espera, inerte, tudo melhorar. A mensagem do oráculo das lobas nessa semana é mais profunda. Miraremos o futuro com olhos de quem acredita, mesmo na escuridão. Nossa alma será a própria lua. Não é sobre temer o que a luz nos mostrou, o que estava escondido nos escuros, aí, nos recônditos da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. É sobre aprender com a sombra, com qualquer excesso de identificação com esse papel patriarcal da donzela em apuros que nos fizeram acreditar que a gente se encaixava, ou com a que coloca todo mundo em primeiro lugar, menos si mesma. Esse despertar esperançoso aqui é sobre ser o centro do nosso próprio universo. Ser o centro do nosso próprio universo. E isso assusta a gente, até assusta de muito quem está de fora, porque desagrada quem estava acostumado a ser servido em primeiro lugar. Então, o que esta carta, a esperança, nos traz com a crescente, a quarta casa, o fundo do céu, a rainha de copas, é um retorno para um lugar mais verdadeiro, menos performático e menos condicionado. Um retorno para o nosso próprio self. Talvez pela primeira vez descansemos, sem sentir que precisamos de justificativa, vendo aí nessa semana essa luz lunar aumentando a cada dia. Porque quando a nossa alma se torna a própria lua, a gente não depende mais de permissão externa para reconhecer o próprio ciclo. Apenas sentirmos. E isso começa a bastar. Refazer esse lar interno, nos colocando no centro, Lupitas. Isso é correr com lobos. Este foi o nosso episódio da Crescente em Câncer e caminhamos para a próxima alunação. 1º de abril teremos uma lua cheia em Libra. Nessa trilha, a gente olhou hoje para as nossas raízes emocionais, as primeiras influências em como percebemos amor e pertencimento, nos adaptando a hábitos e comportamentos para viver. Na próxima trilha, no próximo episódio do Ser Lunática, quem aparecerá no espelho não seremos nós, não, mas as nossas relações. Onde será que existe equilíbrio real, coragem de nos conectar com os outros e quando a gente aprende a não se abandonar, como que ficam as nossas relações, hein? Se essa caminhada de autoconhecimento regada a arquétipos femininos, astrológicos, orientadas pelo nosso querido tarô e o autoral oráculo das lobas aqui, fez sentido para você, compartilha com outra mulher que também está cansada de se transformar e de fazer até do descanso uma obrigação. E se quiser conhecer mais do projeto Transformando Meninas em Lobas, clica no link que está aqui na descrição deste vídeo para nos encontrar nas outras redes, inclusive participar do grupo do silencioso do WhatsApp, Entre Luas e Lobas, onde eu envio toda semana mensagens exclusivas do nosso planejador cíclico
e pequenos rituais e frases mantras para aprofundar ainda mais a nossa vivência da lua semanal. Beijos e a gente se vê no Ser Lunática da próxima semana, 1º de abril. E antes disso, nas redes por aí. Beijos!